Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a nossa escola bíblica da Congregação Betel, hoje, dia 17 de julho de 2020. São 7 horas e 32 minutos. Estamos começando a nossa escola bíblica. Estamos estudando a carta de Tiago, ok? A carta de Tiago. E hoje, a lição número 3. A lição número 3. O cristão e as tentações. O cristão e as tentações. Amém? Agora, a nossa lição da Escola Bíblica aqui em Blumenau não é mais da CPAD, agora é da ET Blue e é desenvolvido ali na editora Kalel, ok? Está aqui o nome da editora, Kalel, né? E é desenvolvido o assunto teológico pela nossa ET Blue, ok? Escola Teológica de Blumenau. Então, a lição número 3, deixa eu achar aqui. Hoje, o cristão e as tentações. O texto-chave, né? Não é mais o texto áureo, como era na CBD, agora é o texto-chave. Se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, hoje o tema, o cristão e as tentações. O texto bíblico se encontra na carta a Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 18. Mas, para fim de contexto, eu vou incluir também o versículo 12. Então, vamos fazer a carta a Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Verso 13: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Seja bem-vindo. Então, hoje, o cristão e as tentações. Deixa eu pegar aqui minha planilha, né, de estudo, né? Então, tentação. O que significa a palavra tentação? Bom, no hebraico significa teste ou provação. E no grego tem a palavra que também significa teste ou prova, e tem o verbo que significa testar, submeter à prova, ok? Então, esse termo no grego, principalmente, que é o texto aqui da carta de Tiago, o termo no grego, ele pode ser usado tanto para uma tentação, no caso de uma questão moral, como para uma prova, como para um teste. O exemplo, a questão da prova, do teste, foi quando os fariseus, Mateus capítulo 16, versículo 1, pediram um sinal, uma prova para o Senhor Jesus, para que ele provasse que era o Messias. Já a questão da tentação, que é a mesma palavra, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, quando Jesus fala da oração do Pai Nosso. Ele diz, não nos deixeis cair em tentação, ok? Então, no grego, ela pode ser usada tanto como uma prova, um teste, uma espécie de um exame, como também numa questão de ser tentado, numa questão moral, ok? Os significados, agora, uns significados mais para nós entender. No dicionário, olha o que eu achei no dicionário. Impulso para praticar algo ilícito, um impulso para praticar algo ilícito, algo não recomendável, ou
atração por algo proibido. Segundo o dicionário que eu achei, a palavra tentação. Os significados teológicos, alguns teólogos, o teólogo Ítalo Fernando, ele diz que a tentação é um desejo do homem de fugir de Deus, um desejo do homem de fugir do plano de Deus. Já no dicionário Wycliffe, que é um teólogo também muito famoso, ele diz, que a tentação é aquilo que testa o caráter do homem em relação a Deus. O dicionário Buckland diz que é aquilo que tira o propósito de Deus. E a Sociedade Bíblica do Brasil diz que é uma atração para fazer o mal, esperando ter prazer ou lucro. Então vê que é uma coisa assim que nós podemos entender no conceito teológico, que é aquilo que tira o homem da direção da vontade de Deus, ok? O homem está sendo tentado para sair da direção da vontade de Deus em relação ao pecado. Então hoje vamos falar do cristão, estamos falando do cristão e as tentações, ok? Então hoje nós vamos comentar a carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 18, onde Tiago fala dessa questão da tentação que o cristão sofre. Por que o cristão sofre tentação? Qual é o sentido? Por que ele sofre tentação? Vamos comentar alguma coisa. Então ele fala ali de provas e tentações. Então prova é um teste e tentação é um impulso. Tá entendendo? Prova e teste e tentação são coisas diferentes. Ah, eu estou sendo provado, você está sendo testado. Ah, eu estou sofrendo tentação, você está tendo um impulso para pecar, um impulso para ficar contra a vontade de Deus, ok? Então antes vamos resumir o capítulo 1, do versículo 1 ao 11, né? Onde Tiago começa ali nessa sua carta, as 12 tribos que estão dispersas, que eram os cristãos judeus que estavam ali nos países gentios. Então Tiago começa dizendo que eles tinham que se alegrar com as provas. Por quê? Porque aquelas provas, aqueles testes, iam produzir neles paciência. Tá entendendo? Então tu aprende a ter paciência. E aí Tiago fala também que se tu não consegue lidar com essa situação, tu não tem sabedoria para lidar com essa situação, dessa prova, desse teste, peça sabedoria para Deus, que ele dá como? Em abundância, e ele não lança em rosto. Esse lançar em rosto quer dizer o quê? Tu vai pedir sabedoria para Deus e Deus não vai te repreender, Deus não vai te censurar, Deus vai ficar feliz de tu tá pedindo sabedoria para ele, porque tá pedindo para uma coisa boa, para tu passar essa prova. Depois, Tiago fala que tem que pedir essa sabedoria para Deus crendo. Tá entendendo? Tu tem que pedir crendo. Não, e ele usa um exemplo, não sendo como uma onda do mar, que é inconstante, que está de um lado para o outro, é levada pelo vento. Então, Tiago usa o exemplo da onda do mar para mostrar como tem que ser esse teu pedido para Deus. Tu tem que crer, não como uma onda, não duvidando como a onda do mar. E ele diz, e não sendo com a mente, com o coração dividido, uma hora crê, outra hora não crê, o coração dobre, né? Como ele diz ali no começo da carta, uma hora crê, outra hora não crê. Não, se a palavra diz, aí tem o poder da palavra. Se a palavra diz que tu pode pedir sabedoria para Deus, que ele vai dar em abundância, é porque a palavra confirma aquilo que Deus prometeu. Tá entendendo? Se está na palavra, é promessa. Na verdade, se está na palavra, já é nosso. Tá entendendo? Se está na palavra, já é nosso. Então, se Deus prometeu dar sabedoria para lidar com certas situações, então pede para Deus, que Deus vai dar abundantemente, não duvidando, não sendo como uma onda jogada pelo vento, nem com o coração dobre. Isso é, será que ele vai dar? Será que não vai dar? Será que isso é verdade? Não, tu crendo, ok? Beleza? Aí depois, Tiago fala da questão do pobre e do rico. Ele muda, parece que ele muda o foco. Ele está falando de passar prova, né? Que não tem, que para produzir paciência, que para passar por ali ele tem que pedir sabedoria para Deus e tem que pedir não duvidando. De repente ele muda o foco, que o pobre tem que se alegrar na sua exaltação e o rico tem também que se alegrar quando ele for abatido, isso é diminuído. Por que Tiago muda o foco? Parece que ele que agora deixou de falar da prova e quer falar do rico e do pobre. Não, eu entendo que havia uma situação ali, né? Porque esse pobre é uma pessoa de classe social inferior. Eu entendo que havia uma situação ali que a questão do pobre está passando uma necessidade, uma situação difícil. Então, quando o Tiago fala, olha,
Tu deves ficar feliz, pobre, quando tu estiver na tua exaltação, e o rico, quando for abatido, fica feliz também. Porque ele usa depois o exemplo do rico. Olha, ele vai passar, vai ser como uma flor da erva, vai vir o sol, vai vir secar, e ele vai passar. Então vai passar, o rico vai passar. Então Tiago está dizendo assim, não se preocupa, passa por esse momento difícil, pedindo sabedoria para Deus e crendo que ele vai te dar, porque tudo isso vai passar. Então eu entendo, pelo fato dele trazer essa parte do pobre e do rico, que talvez fosse uma situação financeira ali, material ou de dificuldade que eles estavam passando naquele momento, ok? Então agora, depois dele falar disso, nós vamos entrar em Tiago 1, capítulo 1, versículo 12 a 18, ok? Onde ele fala da tentação. Então nós já falamos aqui, o que é tentação? É um impulso para fazer o mal? Sim, pode ser colocado assim, mas é um impulso que para tirar o ser humano da vontade de Deus. Eva foi tentada no paraíso, então houve um impulso para ela ser tirada fora da vontade de Deus. Primeiro foi ela, depois foi Adão, ok? Então aqui ele está falando da tentação que os crentes, os cristãos que estavam dispersos ali, estavam passando, ok? E ele no versículo 12, que ele diz ali, acompanhe comigo na lição, se você tem a lição, ou acompanhe comigo na tua Bíblia, na carta de Tiago, tá ok? Versículo 12, olha o que Tiago fala: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa palavra bem-aventurado ali quer dizer feliz. Em algumas definições, até invejado. Olha só. Então, invejado. Então, Tiago está dizendo assim, que a gente lê muitas cartas de Paulo, né? Tiago está dizendo assim, ei camarada, tu é feliz, tu é até invejado quando tu passar por tentação, porque tu está sendo provado. Essa palavra provado quer dizer aceitável, aprovado, quer dizer, tu vai passar no teste. Então, fica feliz que tu está sendo provado, certo? Tu está sendo preparado, tu está sendo moldado para tu passar num teste. Aí, camarada, tu vai receber a coroa da vida. Olha o que Tiago diz. Porque quando for provado, isso é aprovado, aceitável, receberá a coroa da vida. É aqui? Quando? É aqui que ele vai receber? Sim. Sim. Vai receber aqui? Sim. Só que ele vai conquistar aqui e vai receber na eternidade. Olha o que Paulo fala, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então, olha só, desde agora, isso é, Paulo sabia, conquistei, a coroa é minha, ninguém pode tirar. Então, é isso que Tiago está dizendo. Olha só, quando tu for provado, receberá a coroa da vida. Agora tu ganhou, agora tu conquistou. Só que tu vai receber na eternidade, quando o justo juiz, como Tiago fala, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só, o amam. Então, irmãos, Tiago está dizendo assim, ó, mano, tu tem que ficar muito feliz, porque tu está sendo provado para ser aprovado, para se tornar um cristão mais maduro, um cristão mais bem preparado, um cristão para a guerra. Gente, a nossa vida é feita de experiências, não é? De experiências boas e outras não tão boas assim. Só que essas experiências, depois que nós passamos, tornam a nossa vida, não vou dizer mais fácil, mas nós nos preparamos para as outras situações que vão vir. Por exemplo, eu tomei decisões sem orar e me dei mal. Agora, se uma situação vir de novo que eu preciso tomar uma decisão, eu vou orar, vou pedir direção de Deus, vou pedir sabedoria para Deus. Então, tudo nessa vida, irmãos, mesmo que seja uma coisa difícil, isso vai criar experiência para você. Você vai sendo moldado e você vai ser preparado para outras situações e vai poder ajudar outras pessoas. Vai poder dizer, olha, eu passei por isso, eu sei como é que é, mas olha aqui, vamos orar, pede direção para Deus. Então, você vai poder instruir, aconselhar outras pessoas. Ok? Então você vai se tornar um cristão melhor. Não que Deus manda a prova, já vamos falar sobre isso. Então receberá a coroa da vida. Então vamos para a parte 1 da lição. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. E a primeira parte da parte 1 diz, ninguém pode afirmar, Deus me tentou, que é o versículo
13, parte A. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. A parte A do versículo. Ninguém, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Olha, gente, a palavra tentada ali quer dizer, ele está sendo influenciado, está sofrendo um impulso negativo. Então havia um impulso ali negativo, que os cristãos ali que estavam dispersos, os cristãos judeus, vamos colocar cristãos, né? Vamos tirar o judeu junto. Os cristãos que estavam dispersos ali, não que eles estavam, o rebanho estava disperso, não tinha ninguém cuidando deles, não, não é isso, é que eles estavam espalhados ali, servindo ao Senhor Jesus, essa que é a ideia, tá? Então, os cristãos que estavam dispersos ali, eles estavam sendo influenciados negativamente. Então, eles estavam se questionando, poxa, por que nós estamos passando por isso? Né? Será que isso que nós estamos passando vem de Deus? Será que Deus está me castigando? Será que eu joguei pedra na cruz? Como tu escuta algumas pessoas falar, joguei pedra na cruz. Ou aqui se faz, aqui se paga, essas frases, né, feitas. Então havia esse questionamento ali dos cristãos ali que estavam dispersos. E Tiago diz, não, vocês não estão sendo tentados por Deus. Então, por isso que ele diz, ninguém, olha o que ele diz no versículo 13, ninguém sendo tentado, diga, não diz, eu estou sendo tentado por Deus. Eu estou sendo tentado por Deus. Mas por que eu não posso ser tentado por Deus? Aí vem a parte 2 da primeira parte. Deus não pode ser tentado. Por que eu não posso dizer estou sendo tentado por Deus? Porque aí Tiago fala no versículo 13, na continuação. Vamos lá, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ok? Deus não pode ser tentado pelo mal. A palavra tentado ali, uma das definições também é seduzido, ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A palavra tentado ali também quer dizer o que? Seduzido, influenciado, seduzido. A serpente seduziu a Eva lá no paraíso. Então, Deus não pode ser seduzido, é impossível. Por isso que Tiago está dizendo, ninguém diga, estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque é impossível. O que é sedução? O que é sedução? Sedução é levar uma pessoa a fazer aquilo que ela supostamente não quer fazer, ou que ela não deseja fazer. Isso que é sedução. Eu fui seduzido por essa pessoa, eu não queria ir com ela, mas eu acabei indo, ela me seduziu. Então a sedução é levar uma pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer. Então Deus não é suscetível à sedução, tá? Deus não pode ser seduzido pelo mal. A palavra mal ali no original quer dizer podridão, envenenamento, mal interior. Então, gente, Deus é tão justo, é tão puro, ele é tão santo, que não há a menor possibilidade, entenda, não há a menor possibilidade de Deus ser seduzido pela maldade. Não há mínima possibilidade de tão puro, tão santo, tão perfeito, tão justo que é Deus, não há mínima possibilidade de Deus ser tentado, ser seduzido pelo mal, pela podridão, para fazer alguma coisa maligna, porque Deus é justiça. Foi o que Abraão falou para Jesus, para Deus, ou para Jesus, né, a teofania, falou para Deus ali, quando Deus falou que ia destruir Sodoma, Abraão falou para ele, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então Deus é justo, Deus sabe julgar tudo, qualquer coisa, qualquer um. Ok? Então Deus é tão justo, tão santo e tão puro, que ele jamais poderia ser seduzido pelo mal. Jamais. Por isso que ninguém pode dizer, estou sendo tentado por Deus. Não! Porque Deus não pode ser tentado. E olha o que diz a parte final desse versículo 13. E a ninguém tenta. Vamos lá, vamos falar o versículo todo aqui. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado, seduzido pelo mal, e a ninguém tenta. Então, ninguém, sem exceção, nada mesmo. Deus não pode ser tentado. Se Deus não pode ser tentado, seduzido pelo mal, como que ele faria isso com o ser humano?
ok? Olha o que o Tiago está falando. Se Deus não pode ser tentado, seduzido pelo mal, pelo maligno, ok? Pela podridão, se Deus não pode ser seduzido por isso, como que ele faria isso com o ser humano? Jamais! Jamais Deus faria isso com o ser humano. Agora ele coloca uma questão aqui. Se Deus jamais tentaria alguém para o mal, como? Né? Porque ele não é tentado pelo mal, então o porquê que ele fez isso com Abraão? Deus não mandou pegar o filho Isaque e mandar matar? Isso não era algo maligno? Então olha só, Deus mandou Abraão matar o seu próprio filho. Então parece uma contradição do que Tiago está falando. Pois é, se Deus não pode ser tentado pelo mal, porque ninguém tenta, ele não mandou Abraão matar o filho dele. Há uma grande diferença ali. Ali era uma prova, um teste que Abraão estava passando por isso. Havia um teste, uma prova que Abraão estava sendo passado. Então eu entendo, no meu entendimento, se alguém tem outro entendimento, né? Se alguém tem outro entendimento, coloca aqui nos comentários, aqui no chat. Eu entendo que Abraão estava passando por uma prova, mas tudo aquilo para cumprir a justiça de Deus. Porque Deus chamou Abraão para aquela prova, mas Deus já sabia do resultado. Tá, aí tu me diz, tá, se Deus sabia do resultado, por que ele fez a prova? Irmãos, é para cumprir a justiça de Deus. Mesmo que Deus saiba o resultado, a justiça de Deus precisava ser cumprida na vida de Abraão. Se fosse assim, ele não precisava enviar o filho dele, Jesus Cristo. Tá entendendo? Então Deus sabia do resultado. Deus sabia do que aconteceria. Mas ele precisava cumprir a sua própria justiça. Por isso que ele fez essa prova com Abraão. Ele não tentou Abraão. Ele não induziu Abraão para o mal. Ele estava fazendo uma prova. Então nós temos que diferenciar. Claro, tem coisas que nós não entendemos aqui. Então eu vou aceitar simplesmente por aceitar? Sim. Isso é fé, meu querido. Fé é a certeza daquilo que tu espera e prova daquilo que tu não vê. Ok? Pai, Senhor, irmã Elisete, Deus abençoe, irmão Anilton, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então, Deus não tenta ninguém, porque se Deus não pode ser seduzido pelo mal, muito menos ele faria isso com a sua criação, com os seus filhos, com o ser humano. Ok? Então, Deus não tenta ninguém. Vamos para a parte 2. Então, você entendeu, irmão? Ninguém pode dizer, de Deus sou tentado. Não, você não pode dizer, Deus está me tentando. Não, você pode estar sendo provado por Deus, ok? Você pode estar sendo provado por Deus. Mas como assim provado, irmão? Não é a mesma coisa? Não. A prova é um teste que Deus faz com você. Mas eu acabei de dizer, Deus já sabe o resultado. Mas a prova serve, eu entendo assim, a prova serve o quê? Para você ver como é que você está. Tá entendendo? Então, assim, se você vai passar por uma prova, um teste de Deus, às vezes Deus quer derramar uma unção poderosa na tua vida, algo maravilhoso para te usar poderosamente, mas você não está preparado, o teu coração não está preparado, então Deus manda uma prova, um teste, para você ver como você está. Digo, meu Deus, eu tenho que melhorar muito. Já pensou se Deus me dá essa unção que eu estou pedindo? Do jeito que eu estou, eu só vou fazer porcaria. Então Deus manda uma prova, um teste, para você ver como é que você está. É assim, era na escola, nós estudávamos ali, e chegava ao final do mês, ao final do ano, para passar de ano, nós tínhamos que fazer uma prova. Se eu não passasse na prova, eu não passaria de ano. Ok? Aí eu ia saber, poxa, eu não estava preparado para ir para o próximo ano, então eu teria que estudar de novo, ok? Então é assim que funciona. Então Deus dá a prova, mais para o ser humano ver como ele está, ok? Então vamos lá. Agora, a segunda parte, que nós estamos falando sobre tentação. Aqui o comentarista, o pastor, deixa eu ver certinho o nome dele aqui para não me enganar, Jonatas Lima da Costa. Se eu não me engano, ele é o pastor ali do Salto do Norte, ok? Ele diz aqui, estágio da tentação. Eu acho muito legal, ele usou aqui 4 estágios para a tentação. Achei bacana essa forma que ele expôs aqui essa questão do pecado, né? Da tentação para o pecado, essa sequência lógica, né? Que o escritor, o escritor Tiago,
né, que ele escreveu para as 12 tribos que estão dispersas, o escritor Tiago, o que que ele pensou? Ele usou aqui, nessa questão da tentação e do pecado, desse estágio, ele usou como se fosse a questão de uma gravidez. Ele usou esse exemplo da gravidez para os leitores entenderem como que era isso. Então, olha só, o primeiro estágio, os estágios, parte 2, os estágios da tentação. O primeiro estágio, isso aqui é muito bom para nós, irmãos, porque a gente é falho, né? Nossa, vamos lá. O primeiro estágio da tentação, a atração da concupiscência, a parte 1 da parte 2, né? O tópico 1 da parte 2, vamos lá. O primeiro estágio da tentação. Então, o primeiro estágio, a atração da concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo, ok? É o desejo da tua carne, da tua natureza humana, é o teu desejo. Então ele usa agora o versículo 14. Vamos lá, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, olha o que o comentarista fala, o pastor Jonatas. Primeiro estágio, a atração da concupiscência. Então, cada um, quer dizer, cada um de nós, cada um daquele, independente do conjunto de crenças e valores. Todo mundo passa por isso aqui que Tiago escreve. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso aqui é muito legal. Então, o primeiro estágio da questão do pecado é a atração da concupiscência, a atração do teu desejo. Então, cada um é tentado quando cada um sofre a tentação, tá? Aquilo que atrai o ser humano. Então, irmãos, como nossa natureza é pecadora, ok? A nossa natureza é pecadora. Nós temos a tendência a pecar. Cada um de nós tem uma área em que é mais fraco. Cada um de nós tem uma área que influencia mais a nossa vida, ok? Então, quando nós somos atraídos, quando é tentado, quando é atraído, isso é aquilo que atrai, aquilo que chama atenção. Quando é atraído pelo quê? Ele é atraído pelaquilo que, da sua concupiscência, o seu desejo carnal atrai ele. Então, olha o que diz, quando cada um é atraído, ok? Então, olha só, nós somos atraídos. O pecado, ele atrai o ser humano, por incrível que pareça. Mas aí tu pode pensar, poxa, se o pecado é ofensa contra Deus, por que que o ser humano é atraído pelo pecado? Por que que o ser humano é atraído pelo pecado? Mas olha o que Paulo fala, Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23. Dentro de mim tem a lei de Deus que eu amo, que eu gosto, mas também dentro de mim tem a lei do pecado que luta contra a lei do meu entendimento. Então Paulo sabia o que é pecado. Ele estudou aos pés de Gamaliel e também ele depois teve a revelação de Jesus Cristo, ele entendeu a profundidade das escrituras da época que era o Velho Testamento. Então ele entendia o que era o pecado. Então ele sabia, eu sei o que é pecado, eu sei o que me tira da presença de Deus. Aí ele fala, tem uma lei de Deus que eu conheço, que eu amo, que Deus me revelou, tem uma lei de Deus dentro de mim, mas essa lei luta contra a lei do meu entendimento. Ele sabia o que era pecado e tinha a lei do pecado que lutava contra a lei do entendimento dele. Então Paulo sabia que isso era uma guerra terrível. Então quando o comentarista, o escritor fala, cada um é tentado quando atraído e engodado. Atraído, irmão, é arrastado, a ideia é pegar, arrastar a pessoa. E engodado quer dizer, também é seduzido. Para quê? É uma espécie de uma armadilha. A ideia ali é uma armadilha, quando é atraído e engodado, é uma armadilha. Ok? Quando as pessoas, eu morava lá nos meus pais, nós tínhamos uma casa lá numa região meio difícil, então quando tinha ratos, o que o pai fazia? O pai montava aquelas ratoeiras. E como é que ele ia pegar o rato na ratoeira? Ele ia botar alguma coisa para atrair o rato, botava ali uma comida, um queijo, alguma coisa. Então o rato, ele era atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu desejo, que era comer aquele alimento, e onde que ele era pego naquela armadilha. Então essa que é a ideia que Tiago está dizendo. Cada um, quando é tentado, é atraído, isso é arrastado,
é engodado, seduzido, pelo quê? Pela sua própria concupiscência. Tá entendendo, irmão? Então, cada um de nós tem uma área da nossa vida que nos atrai, que nos engoda, nos seduz. Por isso que, acho que é Paulo que fala, fugir de toda aparência do mal. Fugir de toda aparência. Tá vendo que o negócio está começando a descambar para um lado? Ó, faz que nem José, pica mula, ok? Tu acha que José não achava a mulher bonita? José era homem, gente. Então, imagino eu que ele foi ali atraído e engodado, só que ele teve forças para fugir. Ele fugiu de toda a aparência do mal. Então, olha só, cada um, como diz Tiago, é arrastado, é seduzido, é uma armadilha. Então, é tão tremendo isso que influencia a vida do ser humano, que o próprio Paulo fala, Romanos capítulo 7, versículo 19, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará esse corpo da morte? Então olha só, luta terrível. O capítulo 7 de Romanos é tremendo, irmão, leia o capítulo 7 de Romanos, é tremendo ali, dessa questão da luta interior do ser humano contra aquilo que seduz ele, contra aquilo que envolve ele, contra aquilo que tira ele, que quer tirar ele da presença de Deus. Leia o capítulo 7 de Romanos, medite nesse capítulo. Então olha só, então Paulo fala, o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará esse corpo da morte? Então olha só a luta interior de Paulo, ele que teve a revelação gloriosa de Jesus Cristo. Se ele tinha essa luta, muito mais nós, que hoje vivemos no mundo que está tudo escancarado, está tudo aí, é só pegar e dar um clique, é só pegar, andar pela estrada, andar pela rua, parece que o mal está chovendo assim na vida do ser humano, e hoje tudo é normal, tudo não é tão ruim assim, o mal não é tão mal assim como é pintado. Então vê como está ficando cada vez mais difícil, ok? Porque o cristão, ele tem 3 lutas que ele passa contra ele mesmo. Ele luta contra o diabo, contra o mundo e contra ele mesmo. O mundo, Jesus disse, eu venci o mundo. Tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. O diabo ele venceu na cruz do Calvário. Mas o mais incrível, o mais difícil de derrotar é o nosso eu, é nós mesmos. Né? É o mais, porque ninguém sabe o que passa no nosso coração, ninguém sabe o que vem no nosso pensamento, ninguém sabe o que vem na nossa alma, que é o nosso centro das emoções, dos sentimentos, ninguém sabe o que vem ali. Então, uma luta interior todo dia. Por isso que Deus mandou o maravilhoso Espírito Santo, para isso, para tu buscar a face dele, para tu ter intimidade com ele e ele te ajudar nas tuas fraquezas. Aleluia! Tá entendendo, irmão? Então, o primeiro estágio é aquilo que atrai você. O segundo estágio, vamos lá, agora o segundo estágio, a concupiscência concebida. Primeiro estágio, você é atraído. O segundo estágio, agora a concupiscência é concebida. Isso é o desejo é concebido. Concebido quer dizer o quê? Produzido, gerado, feito, é algo que você produz. Então você foi atraído, primeiro estágio. Segundo estágio, aquele desejo foi consumido, foi concebido, foi gerado, foi produzido. Tá vendo como é uma coisa, uma sequência? Por isso tem que cortar lá no começo. Então a sequência da questão da tentação, que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o seu desejo. Aí vem o versículo 15, que nós estamos agora comentando do estágio, na questão da tentação para o pecado. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, isso é o desejo produzido. Então você é atraído, ok? Aí aquela atração vai criar o desejo no coração e esse desejo vai ser consumido, concebido, gerado, ok? Aí vem o terceiro estágio, que está no versículo 15. Segundo estágio, depois havendo a concupiscência concebido, aí vem o terceiro, dá a luz ao pecado. Dá a luz ao pecado, isso é, faz acontecer. Dá a luz. Agora é como se tivesse engravidado, ok? Como se tivesse engravidado. Agora dá a luz, não é nasceu, é dá a luz.
dá a luz ao pecado. Você está com o pecado ali dentro, está gerando dentro de você, deu a luz, né? Não é necessariamente nascer, deu a luz. Então a sua concupiscência produz agora algo dentro de você. Então esse é o terceiro estágio. Agora o quarto estágio. E aí a concupiscência depois vai conceber. Isso é, o desejo vai ser produzido. Olha o que ele diz: dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera, aí sim nasce, gera o quê? A morte. Tá vendo? Tá vendo? Primeiro estágio, você é atraído. Segundo estágio, aquele desejo vai produzir algo. Terceiro estágio, agora vai gerar, a pessoa vai engravidar, é a mesma ideia de uma gravidez. E o quarto estágio vai gerar, vai nascer o quê? A morte, o pecado. Então vai dar luz ao pecado. Tá entendendo? Como é que funciona a questão da tentação? Por isso que eu digo novamente, fugir de toda aparência do mal. Ok? O que ele está querendo dizer é que é o seguinte, gente, é que os cristãos lá, só deixa eu ver uma coisa aqui. Isso. Os cristãos lá que estavam dispersos ali, aqueles cristãos, eles estavam dizendo assim: olha, quando o Tiago está dizendo assim, ó, ninguém pode dizer que de Deus é tentado. Desculpa, primeiro ele começa assim no 12: bem-aventurado você que sofre tentação, porque está sendo provado, que vai receber a coroa da vida. Porque ninguém diga de Deus sou tentado. Ok? Eles estavam dizendo que era Deus. Aí, Tiago começa a explicar da onde que vem a tentação. Eles estavam achando assim, não, a tentação está vindo de Deus, porque não estamos passando por isso. Aí Tiago está explicando da onde vem a tentação. E de onde é que vem a tentação? Vem deles mesmos. Deles mesmos, porque a tentação vem direto do homem por causa da sua natureza pecaminosa. A tentação não vem de Deus. A tentação não ela vem de dentro do ser humano. O diabo pode impulsionar, o diabo pode jogar mais lenha na fogueira, eu concordo. Ele pode criar situações para que a tentação venha surgir em nós. Porque nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo, tá entendendo? Então é isso que Tiago está querendo dizer: vocês não estão sendo tentados por Deus, vocês estão sendo tentados por vocês mesmos, é o próprio desejo de vocês. E isso vai gerar morte na vida de vocês. Vocês vão conceber o desejo, vocês vão dar luz no desejo, e vai gerar morte na vida de vocês. Não é Deus. Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. É isso que Tiago está querendo dizer para aquele pessoal ali que estava ali. Ok? Então são os 4 estágios. Primeiro estágio, a pessoa atraída e seduzida. Segundo estágio, o desejo produz, satisfaz. Terceiro estágio, forma o pecado. E quarto estágio, nasce a morte, porque do pecado vem a morte. Como diz lá em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Ok? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Por isso que a morte passou a todos os homens. Está entendendo? A grande consequência do ser humano, independente do conjunto de crenças e valores dele, é que ele vai morrer. Ele vai morrer, não tem como escapar. Vai morrer. A morte está aí. Está batendo na porta de muitas casas. A morte está aí. A morte é consequência do vírus? Sim. Mas a morte é consequência, antes de ser do vírus, é consequência do pecado. Se ele não morrer do vírus, ele vai morrer de outra coisa. Vai morrer de velhice. O salmista, no Salmo 90, diz que a vida de um homem é de 70 anos. Alguns, por sua robustez, chegam aos 80. Então, o máximo, nós vamos viver 80 anos. A morte vai bater na minha porta também, se Jesus não voltar. Então, isso é consequência de quê? É consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, dizem Romanos. Então, tá entendendo? Então, assim... Então o pecado, ele produziu a morte no ser humano. Mas Deus enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Esse corpo, se Jesus não voltar, ele vai perecer, ele vai morrer. Mas nós vamos viver eternamente com Cristo, na glória. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Não veio criar impérios religiosos, não veio criar igrejas monumentais. Ele veio trazer o plano de salvação para o ser humano. Claro, a organização é importante, as estruturas são importantes, não tira sua relevância, mas as estruturas
vão ficar, ok? As estruturas vão ficar todas por aqui. E a igreja vai estar na glória. Amém? Vamos lá. Parte 3, para nós encerrar. 41 minutos. Paz do Senhor, irmã Ana. Paz do Senhor, irmã Edna. Deus abençoe, sejam bem-vindas, né? Estamos aqui lecionando a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. O crente, o cristão e as tentações. Então, entenda, você é influenciado pela tua própria natureza, pela tua própria natureza humana, ok? Vamos lá. Parte 3. Tiago, a grande questão ali desse versículo 12 ao 18 é o quê? Os cristãos estavam achando que eles estavam sendo tentados por Deus. Aí Tiago explica, não, Deus não pode tentar ninguém, gente. Vocês estão sendo tentados pelos próprios desejos carnais de vocês. A tentação não vem de Deus. Sabe o que vem de Deus? Aí Tiago vai explicar no versículo, vamos lá, versículo 17 e versículo 18, que nós vamos comentar agora, que é a parte 3 da lição. Parte 3. Deus e as suas boas dádivas. Parte 3 da lição. Deus e as suas boas dádivas. Então, primeira parte. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, Tiago está dizendo o seguinte, gente, a tentação não vem de Deus. O que vem de Deus é as boas dádivas, como ele diz ali no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, olha só. Olha o que ele está dizendo, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Ele está explicando para eles o que realmente vem de Deus. Então, toda boa dádiva. O que é a dádiva? É um presente, é uma doação. Dom perfeito, perfeito, o que é completo, pleno. Então, olha só o que Deus tem para nós. Deus não tem dificuldades. Claro, tem as preparações para uma vida cristã melhor, mas Deus não tem, assim, parece que a vida do cristão é só luta, é só prova, que tem pessoas que falam assim, porque se não tiver na prova, não tem alguma coisa de errado. Não, eu não concordo com esse pensamento. Vai ter dia de prova, e vai ter dia de bênção, vai ter dia de luta, e vai ter dia de vitória. Tem que entender isso, tá, meus irmãos? Então, olha só, então toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem de quem? Vem de quem? Vem de Deus, do Pai das luzes. Vem da onde? Do alto. Sabe o que é isso do alto? A sua origem vem do céu. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, vem do alto, do Pai das luzes. Pai, ali, a palavra grega, pai quer dizer ancião, quer dizer aquele que lidera, aquele que comanda, fala de honra, fala de respeito, fala de autoridade, tudo aquilo que nós temos com os nossos pais, a honra, o respeito, a autoridade, ok? Tudo isso nós devemos ter com os nossos pais. Então é isso que Tiago está dizendo, Pai das luzes, isso é, a própria fonte de luz. Não é que Deus é um homem com uma lâmpada, ele é a própria fonte da luz. Não existe, dali vem a luz. Por isso que Tiago fala, Timóteo na sua carta, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz que ele habita onde? Na luz inacessível. Deus habita na luz inacessível. Isso é maravilhoso, porque a luz ali o que é? É realmente a fonte da luz, a irradiação da luz. Ele habita, ele mora, a morada dele, eu digo que é o trono, esse habitar, na minha opinião, é o trono dele. É o trono dele, é o trono de Deus ali. Então ele habita na luz inacessível. O ser humano, por que é inacessível? Isso a palavra inacessível ali quer dizer que não tem como chegar perto, ninguém pode se aproximar. Por quê? Porque é uma luz tão tremenda, tão gloriosa, que se qualquer um de nós, por mais santo, por mais crente, por mais longe do pecado que viva, qualquer um que chegar diante dessa luz vira pó. Ele morre, ele não aguenta. Se Deus falou para Moisés, Moisés, Senhor, eu quero ver tua glória. Aí Deus falou para Moisés, não, Moisés, se alguém vê o meu rosto, ou qualquer homem que vê meu rosto, vai morrer. Tu vai ver no máximo as minhas costas, Moisés, ok? No máximo tu vai ver as minhas costas, porque se tu me ver de frente, tu vai morrer. Então pensa, Moisés é o homem que falava cara a cara com Deus.
Se ele não podia ver o rosto de Deus, imagina nós. Então, por isso que Timóteo fala, ele habita a sua morada, o seu trono é na luz inacessível. Agora tu pensa, toda a humanidade prestando conta com Deus diante da luz inacessível. Gente, vai ser uma coisa terrível, vai ser um desespero. Meu Deus. Então, olha só, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Dos Pai das luzes, vem do alto, a sua origem vem de cima, vem do céu, vem do trono de Deus. A tentação não vem de Deus, a luta que tu passa não vem de Deus. Tem coisas que é para te moldar, te amadurecer, sim, mas Deus vai te dar força para passar por isso, ok? Pede sabedoria, como o Tiago fala ali no começo da carta, pede sabedoria para passar por essa situação. Mas de Deus vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Ok? Não vem a tentação, não vem esse tipo de coisa que eles querem colocar na nossa vida. O peso religioso não vem de Deus vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Vem de onde? Do alto. Aí Tiago, para mostrar que Deus é tremendo, ele assim, ó, vem do alto, do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Ele tenta explicar para os crentes dispersos ali nos países gentios. Ele tenta explicar como é que é Deus. Ele é o Pai das luzes, isso é a fonte de toda a luz. Deus não habita em trevas, gente. A luz dele é gloriosa, ok? A luz dele é gloriosa. Deus não habita em trevas. Então ele é o Pai das luzes e ele não tem mudança nem sombra de variação. Essa palavra mudança quer dizer ele não muda. Ele não muda, como diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, passado, ele é o mesmo hoje, presente, e ele é o mesmo eternamente, futuro, para sempre. Deus não muda. Lá no Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então a eternidade não tem começo nem fim. Então quando Moisés fala de eternidade a eternidade, então tu nunca teve começo, tu nunca teve fim. Então assim é Deus. Deus não tem começo, não tem fim. Por isso que nós não conseguimos, o ser humano não consegue explicar. As pessoas dizem assim, ó, tá, tu acredita em Deus? Sim. Tu acredita que foi criado por Deus? Sim, eu acredito que eu fui criado por Deus. Tá, e quem criou Deus? Quem inventou Deus? De onde é que Deus surgiu? De onde é que Deus começou? Escuta, Deus não tem começo e não tem fim. Deus sempre existiu. Foi isso que ele falou para Moisés. Eu sou o que sou. Eu sempre existi e sempre existirei. A nossa mente humana, que nós temos a ideia do começo, meio e fim, nós não conseguimos entender esse conceito. Mas esse que é o conceito de Deus. Deus não tem começo e não tem fim. Deus sempre existiu e sempre vai existir. Deus nunca começou, Deus sempre existiu. Esse que é o conceito. Por isso que ele não muda. E nem ele varia, essa palavra variação quer dizer deslocamento. O mínimo de deslocamento Deus não tem. Glória a Deus, ele não tem. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Por isso nós temos que se apegar à palavra dele. Porque se ele não muda, a palavra dele não muda também. Ok? E tudo isso, como o Tiago completa, que não há sombra nem mudança de variação, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Olha só, gente, que coisa linda. Então, o Tiago está dizendo, olha assim, galera, não venha tentação de Deus para vocês, tá? A tentação está em vocês mesmo. De Deus o que vem? Toda boa dádiva e todo dom perfeito, que vem dos Pai das luzes, de cima, ok? Onde ele não tem variação, mudança, nem sombra de variação. Ele fez isso para quê? Por sua vontade. Olha o versículo 18. Segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Ele desejou, ele quis. Meu Deus, gente, ele quis, ele desejou. Olha só, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Meu, isso aqui é muito forte. Ele gerou, ele fez o quê? Ele gerou pela palavra da verdade. Isso é o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, que Nicodemos estava falando com ele. Jesus falou assim, olha, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E depois ele falou, é necessário nascer da água, palavra, da água e do Espírito, o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É necessário nascer da água, da palavra e do Espírito para entrar no reino dos céus. Está entendendo? Então tu foi gerado pela palavra da verdade,
Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. A palavra, o termo palavra, no grego é logos. Está lá, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, entenda, a palavra verbo, ali em João capítulo 1, é logos, palavra. Então, Jesus é a palavra. Tu foi gerado por quem? Por Jesus Cristo, que é a palavra da verdade. Foi o que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a palavra eu sou. Essa palavra eu sou ali é em mim, eu existo. Eu sempre existi. Não é porque eu nasci de uma mulher que eu não existia antes. Está entendendo? Jesus não começou a existir quando nasceu de Maria. Jesus existia com o Pai na eternidade. Por isso que fala lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus estava com o Pai. Ele não começou quando nasceu com a Maria. Ele continuou quando nasceu com a Maria. Foi o verbo e a palavra encarnada. É como se Deus mandasse um e-mail aqui para a humanidade, mandasse um WhatsApp para a humanidade, a sua mensagem, a sua palavra, Jesus Cristo encarnado. A palavra de Deus se tornou homem, Jesus Cristo. Por isso que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra e acreditamos. O que isso fez o quê? Nos gerou. Houve um novo nascimento. Está entendendo? Para quê? Para sermos primícias das suas criaturas, ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Meu Deus, gente. Então, olha só. A palavra primícia quer dizer a primeira colheita. Jesus Cristo, depois nós, as suas primícias. Jesus é a primícia de Deus, depois somos nós, a igreja. E se nós somos corpo de Cristo, nós estamos juntos. Nós, a igreja, somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma denominação, com todo respeito. O corpo de Cristo somos nós. Somos nós, aqueles salvos, lavados e remidos, que tem o nome escrito no livro da vida. Somos nós. Então, olha só, Deus nos gerou não por uma religião evangélica, nem uma religião católica, nem protestante. Deus nos gerou pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade. Gente, isso é maravilhoso. Tu não foi gerado por uma influência humana, tu não foi gerado por causa de uma religião, tu foi gerado pela palavra da verdade, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Então, entendendo o que Tiago estava querendo falar para aquele povo ali? Está entendendo? Concluindo. Está entendendo o que Tiago queria falar para aquele povo ali? Ó, galera, vocês não estão sendo tentados por Deus. Vocês estão sendo tentados pela própria concupiscência, os desejos de vocês. De Deus não vem tentação, de Deus vem boa dádiva, vem dom perfeito, porque Ele não muda, Ele nem tem sombra de variação. E Ele fez isso para gerar vocês pela palavra dEle, para que vocês fossem primícias, os primeiros das suas criaturas. Aleluia! Assim como foi para o povo que estava ali disperso, essa carta é para nós, por isso que é uma carta universal. Isso aqui é promessa para nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós fomos gerados pela palavra. Não vem tentação na nossa vida de Deus, não vem. O que vem é os nossos desejos carnais, ok? Não vem tentação de Deus, vem os desejos, nossos desejos carnais, entenda isso. Aí sim, nós recebemos de Deus o que? A tentação? Não. Recebemos de Deus as boas dádivas e o dom perfeito de Deus, que não tem sombra de mudança, nem sombra de variação. Me enganei aqui. Não tem variação, deixa eu ver aqui certinho aqui, para falar para os irmãos. Não tem mudança, nem sombra de variação. Amém? Era para o povo ali, essa carta? Era. É para nós também? É. Ok? Deus abençoe, meu irmão. 55 minutos. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado. Domingo tem culto da família, direto da casa do pastor Vilmar, ok? Acompanhe aqui pelo Facebook domingo, convide outros irmãos, mande mensagem para outros irmãos acompanhar pelo Facebook, a partir das 7h30 domingo, o culto da família, direto da casa do pastor Vilmar. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz, muito obrigado pela tua participação, Deus abençoe, beijo no coração, até domingo, tchau!